Yeshua, Jesus, ele estava saindo de Jericó, acompanhado de dois grupos, dos discípulos e da multidão. Dois grupos distintos. E quando ele passava, as pessoas gritavam, clamavam: Yeshua HaNazaret, Yeshua HaNazaret, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Jesus andando estava e andando continuou. Ele não atentou para o grito da multidão, porque a multidão apenas o tinha como um personagem notório, conhecido, porque ele era conhecido na época, mas não sabiam da sua verdadeira essência. E aqueles que sabiam não tinham a coragem de expressar isso em público. Por outro lado, vemos um homem chamado Bartimias. Esse homem era cego. A junção de duas palavras, bar, do aramaico, e timias, honrado. Seu nome praticamente significa filho honrado, ou filho da honra. Agora, interessante, era chamado de filho honrado, filho da honra, mas era mendigo, estava à beira do caminho pedindo esmolas. E ele ouviu o que as pessoas gritavam: Yeshua HaNazaret, Yeshua HaNazaret, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Ele, entretanto, não grita a mesma coisa. Ele grita diferente. Ele grita Yeshua ben David, Yeshua ben David, Jesus, filho de Davi. Percebe-se uma coragem extraordinária desse homem. Porque quando ele falou isso em alta voz, ele estava decretando a sua morte. A passagem mais importante para nós, os judeus, é Deuteronômio 6,4. Trata-se da Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, porque só o Senhor é Deus. Ele é o único Deus. É a crença monoteísta. Quando ele chama Yeshua de Ben David, ele estava proclamando a messianidade de Jesus. E mais ainda, ele estava dizendo que ele era Elohim, que ele era Deus. E isso era uma blasfêmia para os judeus. Ainda é uma blasfêmia em nossos dias. Os judeus ortodoxos, como era meu pai, não acreditava e não acreditam que Jesus é o Mashiach. Eles esperam por outro Mashiach, por outro Messias. Lembro-me quando era pequeno, meu pai dizia que não era nem sequer para passar na frente de um templo católico ou evangélico, porque eram casas de prostituição. E sarcasticamente eles chamavam, e ainda hoje chamam, Jesus de Yeshu. Não de Yeshua, mas de Yeshu, de cavalo. Eles dizem que é o Deus cavalo. Eles não acreditam na Brit Hadashah, no Novo Testamento, como nós acreditamos. Eles não acreditam nos ensinos apostólicos, como nós acreditamos. Eles estão cegos. Assim sendo, quando Bartimeu
o filho da honra, ou o filho honrado, ele grita Yeshua ben David. Ele estava blasfemando, e pela lei de Moshe Avino, pela lei de nosso pai Moisés, era para ele ser apedrejado até a morte. Mas eles ficaram preocupados porque Jesus, ele tinha muitas pessoas lhe seguindo, tinha uma multidão, e eles com certeza ficaram preocupados que aquela multidão podia ficar contra eles. E de início não o apedrejou, apenas disse para que ele se calasse. Cala a boca! Foi uma ordem, não foi um pedido. Porém, o texto nos declara que ele não se calou, ele gritou mais alto. Yeshua ben David. Cala a boca! Yeshua ben David. Cala, rapaz! Yeshua ben David. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, você terá os resultados que todos estão tendo. Somente os loucos vão onde ninguém jamais foi e fazem o que ninguém jamais fez. Quando ele grita mais alto, Yeshua ben David, a Bíblia nos diz que Jesus parou. Nós somos filhos da honra, porque todo aquele que aceitou a Jesus, foi-lhes dado o poder para serem chamados Ben Adonai, filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos filhos da honra, somos filhos honrados, porque nós somos embaixadores de Cristo, representante dos céus na terra. Nós temos uma prerrogativa que o mundo não tem. Nós somos representantes legais do Eterno, de Hashem. Somos filhos da honra. Mas por que muitos de nós vivemos aquém daquilo que Deus projetou para nós? Por que muitos de nós vivemos aquém do projeto, do propósito que Ele tem para a nossa existência? Vou te dizer por quê. Porque ainda não aprendemos a chamar a atenção do Senhor. Bartimeu conseguiu fazer isso. Ele chamou a atenção de Deus. Porque ele não se preocupou com a sua própria vida. Ele não estava preocupado se ele ia viver, se ele ia morrer, o que iam fazer com ele, se ia apedrejá-lo, se iam xingá-lo. Ele não estava preocupado com isso. A única coisa que ele se preocupou foi chamar a atenção de Jesus. David Melech, salmista Davi nosso rei, era um cara loucão. Davi era loucão. Davi, ele comeu do pão da preposição que somente aos sacerdotes era lícito comer, aos Cohen. Davi, ele matou tanta gente, derramou tanto sangue inocente, que o Eterno, que Hashem disse-lhe: você não me fará uma Beit Hashem, uma casa a meu nome, porque você tem muito sangue nas mãos. Davi mentiu, trapassou, chegou ao cúmulo de matar o seu homem de confiança, capitão da sua guarda, Urias, para ficar com sua esposa. Sabe o que é interessante? Uma vez eu estava conversando com o Senhor e eu disse: Hashem, se eu vivesse naquela época eu matava Davi. E o Senhor falou para mim: eu te mataria primeiro. Eu disse: por quê? Ele disse: porque ele era meu queridinho. Ele era meu queridinho. Ele tinha uma coisa que você não tem, o Senhor me falou. Eu disse o quê? Ele disse Leb Shomeia. Essa expressão no hebraico, Leb Shomeia,
Foi traduzida para o português como um coração segundo o coração de Deus. Tradução fraca. Porque Levi Shomeia não quer dizer que se Deus estivesse no lugar de Davi, faria o mesmo que ele fez. De jeito nenhum. Levi Shomeia é melhor traduzido como aquele que busca primeiro os interesses de Deus. Ele nega a si mesmo. Davi, até para ofertar, ele era assim. Ele disse, longe de mim sacrificar algo ao eterno que não me custe nada. Davi, ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele priorizava o Senhor.